E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui, chegando em mais um cliente. Agora são 4 horas da tarde, mas a descarga é só para amanhã às 5, 6 da manhã. Aqui a recepção dos caminhões. Torcer para ter uma vaguinha aqui pra gente, né? Depois de 80 metros, vire à esquerda. Depois chegou ao seu destino. No Lidl. Chegou ao seu destino. Aê. Lidl é bom, que geralmente tem uma casa de banho, uma duchinha. Vamos procurar parar um pouco mais afastado dos companheiros aí. Parar mais nessa primeira aqui, que eu não incomodo ninguém com barulho e nem eles me incomodam com o barulho deles. Modo cama. Segurar. Estou em França. Já tá cartão. E anotar o horário. 4 horas agora. Pronto, saquei a tarjeta ali. Agora tô em pausa, só amanhã de manhã. Acho que eu tenho que apresentar aqui nesse Lidl umas 5 da manhã. 5, 6 da manhã. Então tenho aí umas 12, 13 horas de descanso. Bem tranquilo, daqui a pouquinho até fazer um almoço aqui. O assunto de hoje aí, como vocês já viram aí, né, é o debate aí, é o comparativo entre a Mercedes e a DAF, né, que eu rodo atualmente. Se você tá chegando aqui no canal agora, às vezes não sabe, eu comecei como segundo motorista na Prima Frio aqui, né, sem experiência. Comecei e fiquei 4 meses, né, como segundo motorista do amigo Kill. E lá eu rodava na Mercedes-Benz Actros, né, modelo 1845, ou seja, 1845 é um modelo de 450 cavalos. E por ela que eu peguei toda a minha prática inicial, né, a minha experiência inicial foi tudo com aquele caminhão. E depois de 4 meses eu, né, fui indicado a primeiro motorista e me deram essa DAF aqui. Eu não quis fazer um vídeo logo no início porque eu queria pegar, né, a experiência de rodar com caminhão, porque até a opinião da gente vai mudando com o tempo. Você às vezes dá uma volta num carro aí de um amigo, de um colega, de uma moto, um carro. Você tem às vezes uma primeira experiência que pode ser muito boa ou muito ruim, e quando você tem aquele bem ou você usa aquele bem durante muito tempo, as suas opiniões ali vão mudando ou vão melhorando ou vão piorando, né? Depende da sua experiência, né? Então eu quis deixar um tempo, esperar para pegar mais experiência. Com aquela Mercedes eu rodei mais de 70 mil quilômetros. Eu lembro que a gente começou, quando eu comecei com o Kia, ela estava lá com uns 530 mil quilômetros, 530 e pouquinho. Quando eu passei quando eu vim para a DAF, a Mercedes já estava com mais de 600, 605, 608, rodei uns 70 mil quilômetros com ela. O DAF eu peguei com 215 e atualmente eu acho que está em 260. Então já rodei uns 50 e pouco, 55 mil quilômetros. Então tá bem próximo uma da outra. E fiz aqui uma listinha. Vou separar em alguns quesitos, né, o que eu acho de cada um. Lembrando, né, pessoal, é a minha opinião, é a minha experiência. Alguma coisa aqui pode ser que você não concorde, né? Então escreve aí nos comentários também, coloque a sua opinião também. Mas eu vou deixar, né, como eu disse, eu separei em alguns quesitos, né? Beleza, estética, o que eu gosto de cada uma, motor, a parte de velocidade, que é muito importante para a gente que faz longos alcances, né, longas viagens, parte de tecnologia embarcada, a parte de conforto para o motorista e para o passageiro, e por fim a parte de conforto na cabine, né, parte de dormir, parte de geladeira, de espaço. Dividir, vou falar o que cada um ganha, onde que cada um é melhor, e no final vai ter uma pontuação aqui e vou dar uma opinião para vocês qual que eu gosto mais e qual que eu ficaria se eu pudesse escolher. A questão da beleza vamos comparar o que de fato tem aqui na Prima Frio, ou no caso o que eu rodei, porque se a gente for comparar com os topo de gama, na minha opinião o Mercedes seria mais bonito. O Mercedes completo, com aquele farol, não sei se é de xenon, se é de LED, teto alto e com as saias laterais,
tudo pintado na cor do caminhão. Tem uns Mercedes que passam na estrada aí, um prata meio escuro. Cara, é muito bonito. Ele, quando ele tá completaço, com as câmeras ali no retrovisor, eu acho muito top o Mercedes. Porém, a realidade aqui na Prima Frio é outra, né? Os Mercedes são básicos, né? Eles têm aqueles para-choque preto. Lembra os carros antigamente no Brasil, né? Isso lá na década de 90, nos anos 2000. Você ia comprar um carro popular, o carro mais baratinho, o para-choque não era pintado na cor do carro, né? O para-choque sempre é na cor de plástico ali, um cinza escuro, um preto. Então a Mercedes, da mesma forma, ela tem aqueles para-choque preto, não é na pintura do caminhão, né? Fica feio. E não tem as saias laterais. O farol dela, o farol é aquele simples, amarelão, farol amarelo, não tinha nem LED DRL, né? Então ela é a mais simples, né, no caso, né, de questão de estética. Comparando o que eu rodava e o que eu rodo hoje, que é o DAF, em questão de estética eu fico com o DAF. Porque o DAF, ele tá com os para-choques pintado aí na cor do caminhão, ele tem a saia lateral com escapamento lateral, acaba deixando um caminhão mais bonito, né? O farol de LED ali, então quando você vê o caminhão chegando, todo branquinho, com aqueles faróis de LED, eu acho muito bonito. Se a Mercedes fosse a completona, eu preferia a Mercedes, mas vamos comparar com o que de fato eu rodeio que tem na Prima Frio, né? Então, questão de beleza, 1-0 DAF. Vamos para a parte de motor, né? A Mercedes, né, como eu já disse, ela era de 450 cavalos. Atualmente já tem aí na Prima Frio a 1851, que é a de 510. Essa eu não rodei, mas tem um amigo meu que rodou, o Jorge lá, falou que ela é um espetáculo. Sobe os morros aí, as subidas, que é uma beleza. Mas vamos de novo comparar com o que eu rodava. A Mercedes de 450 cavalos, assim, tinha um desempenho bom, muito bom. A DAF aqui, ela tem 480 cavalos. Mas, olhando ficha técnica, 480 cavalos vai ser melhor que os 450. Mas eu não sei o que tem com a DAF, que ela é muito presa. Eu não sei se é uma reprogramação, uma calibragem ali do sistema. Ela é muito presa, ela não parece ter os 480 cavalos, parece ter 420. Porque eu posso colocar dois exemplos para vocês que de fato acontecem, não é só um achismo. Um exemplo. Um fato. Quando você sai da base de Múrcia para a base de Vila Malha, você tem 2 horários para chegar lá, né? Tem uma bomba, um posto que fica mais ou menos ali no meio do caminho, e nesse posto até a base de Vila Malha é um trajeto um pouco maior. Geralmente com a Mercedes, quando tava eu e o Kio, a gente levava 4h15, 4h17. Quando a gente chegava lá na base, dava para passar no posto e abastecer e depois ir para o parque, né? Porque quando você desliga ali, o tacógrafo para de marcar o tempo, né? Então para as suas horas de condução. Então dava para ir lá no posto, abastecer e depois ir para o parque. E com a DAF, cara, não dá para me abastecer. É a conta de eu sair da bomba lá e chegar a Vila Malha. Como eu disse, na Mercedes a gente fazia ali com 4h15, 4h17. Com a DAF é 4h27, 4h25, 4h28. Então eu sempre chego ali a conta de chegar, ir pro parque, manobrar e estacionar. Pam, vou olhar no tacógrafo, 4h29, 4h28. Então é a conta, não dá nem para ir no posto abastecer. Eu tenho que ir no posto no outro dia quando eu abro horário. Então por aí eu já tenho a noção de que a Mercedes andava mais em subida, em reta e tudo. Mas eu comprovei isso de fato quando eu e o Kio nós pegamos uma carga na mesma empresa. Por coincidência, nós pegamos na mesma empresa e subimos em direção à Alemanha. Paramos ali em Vila Malha e subimos. Aqui na França tem um local que tem uma subida um pouco mais íngreme, né? A gente estava com a mesma carga, com o mesmo número de pallet, com o mesmo peso. E eu estava à frente do Kio. Eu já tirei o modo eco. E quando você tira o modo eco, ela não deixa a rotação cair muito. Ela chega próximo de 1000 rotação, ela já reduz a DAF. Então fiz isso. Cara, no meio do morro tava lá de 50, 45 km por hora. Eu olhei no retrovisor, o Kio deu seta e foi, ó. Foi passando, ele passou dando tchau. Falei, pô, filho de uma mãe. Passou, não passou muito rápido, mas passou. Foi passando, entrou e continuou distanciando. Falei, putz, fogo, né?
né? Então assim, por mais que a Mercedes tenha os 450 cavalos e essa aqui 480, os 450 da Mercedes são melhores ali, são mais bem dispostos. Os 480 aqui são um pouco mais preguiçosos. Como eu disse, eu não sei se é uma reprogramação. Os DAF que estão no Brasil, eu sempre ouvi muito elogio aí. O pessoal me acompanha lá no Instagram, se não, segue lá, Thiago Toledo 1. Alguns colegas sempre acompanham lá e sempre falam muito bem do DAF lá, que o DAF lá tá vendendo super bem os DAF lá no Brasil, que aguenta a pressão e tal. Mas como eu disse, pode ser uma reprogramação, né, para ficar mais econômico, então fica um pouco mais frouxo o caminhão. Então nesse quesito, motor 1 ponto pro Mercedes-Benz, né? Velocidade, você pode me perguntar, não, por que velocidade? Velocidade é 90, final, pronto, acabou. Mas não é bem por aí, pessoal. A velocidade máxima para os caminhões aqui na Europa é 90, né? Alguns lugares vai ser 80, Alemanha 80, mas por via de regra é 90 a velocidade máxima. Só que alguns caminhões vêm meio que capado ali, vem meio limitado de fábrica. Eu sei que alguns Volvo aí é 88. Eu já vi que os Renault modelo T, eu acho que os Renault novo, alguns são 85 por hora. Então acaba limitando ali a sua velocidade máxima, né? O Mercedes, né, o Actros que eu rodava, e o DAF aqui, os dois é 90 por hora. Dá 90 no painel, ponto. O problema é que o DAF, ele dá 90 de painel, mas a velocidade real no GPS é 87. 87, às vezes 88, 87, 88. Ele fica naquilo ali, entendeu? Enquanto o Mercedes, ele dava 90 de painel, porém no GPS ele dava 89. Então era 1 km só de diferença do painel. E você pode estar achando, bobeira, 87, 88 ali para 89 é 2 km de diferença, é muito pouco. Amigo, não é bem por aí não. Quando você faz viagens de longo alcance, às vezes 1.500, 2.000 km, esse 2 km por hora de diferença é o que faz você chegar no cliente a tempo, é o que faz você às vezes conseguir chegar naquela área para que você queria a tempo. Então isso faz muita diferença. E às vezes você, por exemplo, sai ali de Vila Malha, eu e o outro colega ali junto, a gente pega às vezes 1.500 km, 1.800, no final das contas isso aí dá 40, 50 minutos, às vezes até 1 hora de diferença. Às vezes eu chego lá, o colega já chegou lá, já tomou banho, já almoçou, já fez o almoço, já almoçou, e eu tô chegando super cansado e ele já tá lá descansando há 40, 50 minutos. Então faz sim diferença, 2 km a mais no final, até mesmo para fazer uma ultrapassagem ajuda demais. O DAF aqui para fazer ultrapassagem é complicado. Eu acabo que sou muito ultrapassado, porque como eu disse, é 90 no painel, mas na real ele tá 87, 88 ali. Os outros caminhões, como o Mercedes, estava 90 no painel, mas estava 89, é 2 a mais, o cara joga do lado ali, ó, e vai. Então acaba que os caras me ultrapassam muito nas autoestradas. E eu, para ultrapassar os outros, é só geralmente esses que estão limitados ali 85, 88, aí eu consigo ultrapassar. E outra coisa da velocidade aí, que o DAF, ele acaba limitando nas descidas. Então, por mais que seja uma descida íngreme e tal, ele chega ali, se você coloca 90 km por hora, ele chega ali em 97, 98, ele não passa, ele trava. Então muitas vezes você está atrás de um caminhão, o caminhão está andando 88, 89, você está mais rápido que ele, aí você pensa, vou passar ele na descida. Você joga do lado na descida, chega ali 87, 80, 97, 98, ele trava e você não consegue passar o cara. Faz muita raiva isso, né? Então não que você vá andar acima do 100 por hora, até porque se você for pego andando acima do 100 por hora, por exemplo, na França, em alguns lugares, pode dar até cadeia, né? Mas tem hora que faz falta ele deixar você descer embalado e ultrapassar um caminhão, voltar e reduzir a velocidade. Ele trava e não deixa. O Mercedes, não. O Mercedes começava a descer, você desligava o piloto automático, ele ia embora, 100, 110, 120, vai embora, é até perigoso, então você tinha que controlar. Mas ajudava muito, como eu disse, para ultrapassar um caminhão que estava mais lento e tal, ajudava demais. Isso aqui trava. Ou às vezes aquela descida que você tá vendo a subida ali do outro lado, você desengatava no Mercedes ali 100, 105, 110,
ele já ia embalado para pegar a subida do outro lado. Esse aqui não, é 97, ele não passa, 97, 98. Então aí ponto para o Mercedes-Benz, né, que tem uma velocidade final ali um pouquinho melhor. E quanto à tecnologia, né, tecnologia dos caminhões embarcadas, aqui é algo complicado, porque cada um tem seu ponto. Vou falar de cada um. O DAF, por exemplo, ele tem os faróis de LED, que querendo ou não é uma tecnologia, ajuda muito na iluminação. Os faróis de LED, tem um DRL aí que fica ligado durante o dia, né, a iluminação diurna. Na parte aí ele tem o freio autônomo, então vamos supor que eu coloquei a 90 km por hora, estou indo a 90. Um caminhão está na minha frente a 85, o DAF ele chega e para atrás. Ele freia e para e continua andando a 85 por hora. Então você nem precisa frear, entendeu? Ele freia. E aí você controla se você quer que ele mantenha uma distância mais próxima do carro da frente, se você quer que mantenha uma distância maior. Então às vezes você está numa estrada que você não pode ultrapassar e o cara está andando ali 85, 88, ele mantém, você mantém a distância atrás do outro caminhão ou do carro, que seja. Então isso é muito bom. Já o Mercedes, na parte da tecnologia, tem coisas que eram muito legais. Tem gente até que não gosta, mas eu particularmente gostava muito, que é das câmeras, o retrovisor, né, do tipo câmera. E aqui tinha aquelas telas. Cara, eu acostumei com aquilo. Quando eu vim pro DAF, eu olhava pro retrovisor, o retrovisor longe, lá fora. Eu falei, nossa, que ruim. O Mercedes, não, a tela já era aqui. E aquilo, sabe, você acostuma. Depois quando você vem pro espelho normal, o espelho suja. O espelho, ele não abre o ângulo ali muito. O Mercedes, quando você punha a câmera de trás, ela abria mais o ângulo aqui da câmera, então você via melhor lá atrás. Eu achava muito bom. É questão de costume, né? E tinha uma linha aqui na tela que ficava aqui, tinha uma linha, quando você ia ultrapassar o caminhão, quando aquela linha ficava tipo abaixo do para-choque do caminhão que você estava ultrapassando, você já sabia que você podia entrar, que já estava uma distância segura. Aqui você tem o piloto, né? Aquele pontinho que fica lá, aquela luzinha que fica lá na carroceria, lá no fim do reboque. Só que às vezes você olha aqui durante o dia, você não consegue ver direito o piloto. E a linha, aquela linha da câmera da Mercedes ajudava demais. Além disso, a Mercedes por dentro ela tinha aquele painel de tela, multimídia, o som com Bluetooth. A DAF aqui não tem nada disso, não tem som com Bluetooth, o painel é analógico. A questão de informações na DAF, você tem que entrar no menu, procurar lá informação do tacógrafo ou informação do combustível. A DAF nem mostra a autonomia. Eu acho incrível um caminhão que é feito para longos alcances, como um caminhão desse, um DAF, não mostrar autonomia. Lógico, com o tempo, eu tá meio tanque, meio tanque ali eu faço 1.200 km, eu já tenho a noção. Mas quando você pega o caminhão os primeiros dias, você não tem noção, então ele não marca autonomia. O tanque tá cheio, o tanque tá em um quarto, meio tanque, você não sabe quantos quilômetros ele faz com aquele tanque. Isso é péssimo. O Mercedes, com aquela tela top, mostrava ali no meio velocímetro, rotação. Do lado direito você colocava opção ali do tacógrafo, aí mostrava as horas conduzida, horas semanais, horas de descanso. Do lado esquerdo você já poderia escolher ali informações como pressão do sistema, do ar, ou você poderia colocar consumo instantâneo, autonomia. Então tinha muita informação naquela tela do Mercedes, era muito bom. O DAF aqui é simplão. O Mercedes também tinha a questão de o DAF também tem, que é a questão de identificar relevo, no sentido assim, ele sabe que você está subindo aqui, que ali na frente vai descer. Tanto o DAF quanto o Mercedes, eles entram em ponto morto. Você está terminando de pegar a subida, ele entra em ponto morto e termina a subida e começa a descer. Isso para economizar combustível. Então os dois também têm essa tecnologia que é bem legal, apesar de que às vezes faz muita raiva, né? Principalmente aqui no DAF, que ele é muito agressivo. Você está na subida, ainda falta muito, ele entra no neutro, às vezes faz raiva. O Mercedes, você podia colocar ali opções, né? Muito econômico ou normal, né? O Power. Aí ele acabava que ele diminuía um pouco ele deixava para entrar no neutro mais próximo ali do fim do morro. O DAF aqui não tem essas configurações aí de você
deixar muito econômico ou pouco econômico. Você pode até desativar isso, mas ele ainda entra um pouco ali, acaba atrapalhando um pouco. Mas voltando aí, os dois têm tecnologias interessantes. Eu vou acabar distribuindo um ponto aí para cada um, porque o DAF também tem um farol de LED que é muito legal, tem a frenagem autônoma, um carro entra na sua frente, ele para, freia sozinho, diminui, mantém a velocidade ali, fala piloto automático, né? Cruise control adaptativo, ele tem esse adaptativo, também tem uns pontos legais, né? O Mercedes tem o que eu já falei, então eu acabo colocando um a um aí na questão de tecnologia. Vamos aí para o penúltimo item, que é o conforto para o motorista e o conforto aí para o segundo condutor, né? Para o carona, para o pendura. Nessa questão eu acho o Mercedes mais confortável, porque primeiro, os bancos do Mercedes, ele tem umas abas aqui maiores, então você deita, você se sente mais abraçado. E no Mercedes você tem um botãozinho aqui, no que eu andava, que você podia encher essas bolsas laterais aqui. Então você meio que ficava igual um banco concha, né? Um banco que te abraça mais. Além disso, o Mercedes, ele tinha apoio de braço dos dois lados para o banco do passageiro. Então, quando eu estava aqui como segundo motorista, o banco do Mercedes deitava bem, e eu punha o apoio de braço aqui, e eu ficava deitado e com as mãos no apoio de braço. Então, ficava muito confortável no Mercedes. O DAF não tem. O DAF, né, igual eu tô aqui, você fica com os braços, você tem que ficar ou apoiar aqui, não tem. Geralmente, quando eu estava andando com o Jefferson, quando era a minha vez de descansar, eu pegava os travesseiros, colocava aqui um travesseiro aqui e punha aqui, para tentar descansar um máximo, né? Faz muita falta aqui o apoio de braço. O banco do motorista, no DAF, ele tem um apoio de braço. Do lado direito ele tem, do lado esquerdo ele não tem. Também faz falta, né? Apesar de que eu não uso tanto quando eu estou dirigindo, mas às vezes no Mercedes eu fazia muito isso. Às vezes você cansava da posição, eu baixava os dois ali, apoiava o cotovelo nos dois apoios de braço e ia só naquelas estradas mais retas, né? Então ficava só ali. O DAF não tem apoio de braço do lado de lá para o motorista. Então, questão de banco, conforto aí para o motorista e o passageiro, o Mercedes é melhor. Os dois, né? O DAF e o Mercedes tem a suspensão A aqui. Vou apertar aqui, ele vai subir. O Mercedes, ele tinha ainda uma opção aqui no banco para os dois. Isso aí até é engraçado falar, que é a opção de quicar. Ou seja, esse amortecimento aqui do banco, você selecionava se você queria. Você tinha, sei lá, uns 5 níveis. Se você queria aquele banco bem mole, ou se você queria aquele banco firme, né? Alto, mas mais firme. Esse aqui não, esse aqui só tem um nível só. Eu até brincava com os amigos, falava, olha, esse banco aqui tem opção, se você quer quicar muito ou se você quer quicar pouco. Depende de como você gosta da quicada aí. Mentes poluídas entenderam aí. Então, e aqui no DAF não. O DAF é um nível de suspensão só. Ou você não tem ar, ou você tem o ar, né? E aí você controla a altura, né? Você pode controlar a altura, mas não pode controlar o nível ali da rigidez. Ó, estou baixando, ele tem. Ou desativa. Então, ponto aí pro Mercedes-Benz, né? Que, como eu disse, o banco tem muitas opções, apoio de braço e tal. Agora, a questão de conforto de cabine, né? Porque é muito importante pra gente que passa 20 dias, 25, 28 dias aqui dentro, que a cabine seja confortável, né? É muito importante. O DAF, nesse quesito, é muito bom. Não que o Mercedes seja ruim, o Mercedes também é bom, né? Comparado, por exemplo, com o Volvo, já ouvi falar que o Volvo é péssimo, que o Volvo não traz nem essa cortina aqui, ó. E os bancos do Volvo é aquele banco curtinho. O DAF, o Volvo, já ouvi falar que é muito ruim para conforto, que é muito apertado a cabine e tal. O Mercedes-Benz ele é ok, né? Ele é razoável. Mas comparado com o DAF aqui, o DAF é muito espaçoso. O DAF é alto, muito alto. O DAF, além disso, ele tem o climatizador aqui. Se vocês não viram o vídeo de eu mostrando o DAF em detalhes, dá uma olhada lá. Ele tem o climatizador, é como se fosse um ar-condicionado,
igual agora, eu tô aqui parado, tá um pouco calor, eu ligo, ele funciona várias horas, eu não sei se umas 4, 5 horas ele funciona, a bateria do caminhão aguenta bastante. Então em dias de calor é muito bom, acaba deixando a cabine, ele fala que vai até 15 graus, então acaba deixando a cabine mais fresca, então ajuda demais no conforto. O Mercedes já não tinha isso. Quando eu comecei com o Kio, putz, era setembro, tava muito calor, a gente tinha que deixar o caminhão ligado muitas vezes, ligava, deixava ali uns 20, 30 minutos para gelar a cabine e desligava. E a gente colocava um ventiladorzinho aqui ligado na tomada 12 volts, para o ventilador ajudar. E mesmo assim, depois de 1 hora ali, a gente acordava com calor, tinha que ligar o caminhão de novo. E isso aqui ajuda demais, você liga, ele mantém a cabine fresca, é muito bom. Então, além disso, o DAF aqui, ele traz já a geladeira de fábrica, né, o frigorífico aqui de fábrica. E o Mercedes lá a gente teve, o Kio colocou porque não tinha, apesar de que eu acho que as novas Mercedes já trazem, tá? Mas aquela lá não tinha, o Kio que colocou a geladeira. E aqui os gaveteiros aqui de cima do DAF também são bem grandes. Então assim, na parte de cabine, de conforto, a cama do DAF eu acho que ela é um pouquinho maior, mais larga. Tem a escadinha para quem quer subir, apesar de que a gente nem usava, o Jefferson nem usava, mas se você é uma pessoa que tem uma dificuldade para subir lá em cima, você puxa, tem uma escadinha aqui para você subir. Então tem um conforto muito bom a cabine do DAF. Digamos que o DAF é melhor no quesito casa e o Mercedes é melhor no quesito caminhão. Então deu para vocês entenderem aí, né? O DAF é muito confortável para as nossas pausas longas, ele é ótimo, né? E tem a mesinha também, aqui tem uma mesinha que a gente puxa. Eu faço quero almoçar, colocar uma panela aqui em cima, ajuda demais essa mesinha, mexer no notebook, ajuda muito. E o Mercedes era bom, mas não tanto quanto o DAF. Nesse quesito, né? Ponto aí pro DAF. Então, só pra gente terminar aqui, Mercedes-Benz ganhou em motor, em velocidade, tecnologia e conforto. Mercedes-Benz ganhou em 4 quesitos. O DAF, na minha opinião, ganhou na beleza, também ganhou na tecnologia e ganhou na cabine, no espaço, né, no conforto pra gente. Então ficou 4-3 para o Mercedes-Benz. 4-3, Mercedes ganhou a minha lista aqui. E qual que eu ficaria, né? Se você tivesse que escolher, é igual quando eles ligaram um pouquinho, eu tenho um DAF aqui pro seu colega aqui, qual que você quer escolher? Perguntou pro Kio. O Kio falou, não, quero continuar com a minha Mercedes, até porque já estava montada, né? Tava com o transformador do jeito que ele gosta, né? E o DAF não. Se fosse para escolher os dois no mesmo nível aí de quilometragem ou, né, de conservação, ou vamos supor que os dois fossem novos, ou os dois ali usados ali com, sei lá, 100, com 200 mil quilômetros, nesse caso eu ficaria com o Mercedes. Ficaria porque, por conta, né, principalmente do desempenho, que a gente muitas vezes está querendo chegar no cliente, quer chegar, às vezes está com um horário muito limitado ali, então esse 1-2 km a mais na velocidade final faz diferença, na subida ele é um pouco melhor. Então ficaria com Mercedes, né? E não perderia tanto na cabine. A cabine do Mercedes, como eu disse, é boa, mas não tanto quanto o DAF, né? Mas perderia um pouco ali na questão de conforto de cabine e ganharia no conforto para dirigir, né? Nesse quesito eu ficaria com Mercedes. Agora, se você for me perguntar, você prefere ficar com aquela Mercedes que você rodava do Kio lá ou esse? Aí eu prefiro esse. Por quê? Porque o carro do Kio lá, o caminhão que o Kio rodava, já estava com 600 mil quilômetros. Esse aqui eu peguei com 200 e poucos mil. Então, quando eu peguei esse aqui estava muito mais justinho, a direção ali muito mais justinha. Era um caminhão muito mais novo, né? 400 mil quilômetros a menos rodado é muita coisa, né? Então, comparar aquela que eu rodei com essa, eu fico com essa. Agora, se eu for comparar as duas estando no mesmo estado de conservação ou nova, aí eu já fico com a Mercedes. Então é isso, pessoal, falei demais aí, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando um pouco de cada um aí, né, do que foi a minha experiência com a Mercedes Actros, né, 1845 e com a DAF XF 480. Clica no gostei, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!